Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Está entrando no ar a partir de agora Tele Brasil Notícias. A notícia na medida certa para você. E desde já, agradecendo sempre a sua audiência. E vamos às nossas principais manchetes da semana. BRICS. O Brasil entregou a presidência temporária do bloco para a Rússia. Governo vai reformar escolas de ensino integral. Lançada a campanha de controle de obesidade infantil. Mais de 4 milhões de brasileiros não têm acesso a banheiros. Supremo decide sobre procedimento médico sem transfusão de sangue. Polícia em ação. Caminhão-tanque tomba e provoca explosão em rodovia. Preso ladrões de motos na rodovia Anchieta. E muito mais. Tudo isso e muito mais em 1 minuto para você. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio. Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Começando o Tele Brasil Notícias de hoje, eu quero lembrar que você participa conosco através das sugestões no Facebook, facebook.com/Tele Brasil Notícias, ou mesmo envia a sua escrita através do e-mail telebrasilnoticias@gmail.com. Você é uma pessoa que se considera gentil? Aqui em São Paulo aconteceu um evento importante sobre a data da gentileza. Você que gosta da gentileza, esta ação foi para comemorar especialmente esse dia, onde se distribuiu abraços a todos que estavam passando ali na Avenida Paulista e de graça esses abraços. Esse fato acontece há mais de 20 anos, no dia 13 de novembro, e celebra a gentileza. No meio de uma das avenidas mais movimentadas da capital paulista, uma pessoa fantasiada de coração distribui abraços. Tem gente que foge, outros aceitam a gentileza. Imaginou que hoje, em plena Avenida Paulista, você ia abraçar um coração? Não, não imaginava, mas aqui é muito inesperado, então a gente acha de tudo. Gostou da experiência? Sim, muito bom. Eu me senti mais aliviado porque o dia hoje estava muito intenso. Isso ajuda a dar uma melhorada? Ah, com certeza. Isso já ganhei o dia. Esse mundo que é tão caótico e a gente sempre está preocupado com os problemas e está atrasado. Acho que quando a gente vê esse tipo de ação, a gente começa realmente a pensar, né, no próximo, começa a realmente ver as pequenas coisas que são as que fazem a diferença mesmo. Achei bom. Pelo menos eu acho que o dia a dia da gente fica melhor, né? Ficou mais feliz? Com certeza. São Paulo precisa de gentilezas, a gente tem que ter um olhar para o outro. A gente tem que perceber se o outro precisa de alguma coisa, uma conversa, uma orientação, alguma coisa, porque a cidade parece ser uma grande selva de pedra, mas nós somos seres humanos, que tem coração, que tem carinho. Além dos abraços, o grupo distribuiu essas bonecas de pano chamadas Abaiomi,
uma memória da época da escravidão. E as mães com seus filhos, né, os seus filhos que ficavam muito tristes com a situação toda dos pais, e essas mães rasgavam pedacinhos das suas próprias roupas e faziam com amarrações uma bonequinha para alegrar um pouco as crianças, né, naquela situação. O Dia da Gentileza é comemorado hoje, 13 de novembro, com várias ações no mundo todo. Mas o desafio mesmo é conseguir ser mais gentil no meio da loucura do nosso cotidiano. Sempre sorrir, né? Porque as pessoas andam muito na correria e cara fechada. Ser mais educado, se colocar no lugar do próximo. Eu sei que às vezes a gente fica nervoso, mas parar e pensar antes, eu gostaria de ouvir isso. Porque você tem que pensar que todo mundo tem sentimento, todo mundo tem problema, não vai descontar o seu problema nos outros. Ter um olhar de afeto, um olhar de amor, né? Um olhar de compreensão, um olhar respeitoso, né? Então eu acho que isso faz toda a diferença e isso não custa absolutamente nada, é de graça. Feliz Dia da Gentileza para todos vocês, para esse mundão que está precisando, de coração. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar de política. Na 11ª cúpula da BRICS, o Brasil entregou a presidência temporária do bloco para a Rússia. A tradicional foto de família foi o primeiro compromisso deste segundo dia de cúpula. Depois dela, os líderes entraram para uma sessão fechada. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro abriu a sessão plenária com um discurso de 12 minutos. Ele começou destacando a importância do BRICS no cenário mundial e o trabalho do Brasil na presidência do grupo nesse último ano. Demos ênfase à inovação, essencial para fomentar a produtividade e a competitividade de nossas economias. Jair Bolsonaro destacou a política externa brasileira, que, segundo ele, tem os olhos postos no mundo, mas um olhar especial para o Brasil. E também falou sobre as ações que o Brasil vem desenvolvendo, como os investimentos em ciência, tecnologia e inovação, tudo em sintonia com as necessidades da população. Durante a cúpula, a presidência do bloco foi repassada a Vladimir Putin, presidente da Rússia. Ele defendeu uma agenda compartilhada e o combate ao crime transnacional. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, também destacou o combate aos crimes, em especial ao terrorismo. Xi Jinping, líder da China, destacou que é preciso fomentar um ambiente de segurança, paz e estabilidade. E Cyril Ramaphosa, da África do Sul, disse que a África, como todo, está pronta para criar uma área de livre comércio. O resultado desses 2 dias de cúpula foi a Declaração de Brasília, que foi assinada nesta quinta-feira. O documento conta com 73 pontos, entre eles, necessidade de fortalecer e reformar órgãos como a ONU e seu Conselho de Segurança, a OMC e o FMI, tornando-os mais democráticos e representativos. Reafirmação do compromisso com o desenvolvimento sustentável com a implantação da Agenda 2030, apoio a iniciativas que proíbam o uso de armas bacteriológicas e químicas e ao combate ao terrorismo. Outro ponto abordado pelo documento e que também foi destacado pelo presidente Jair Bolsonaro foi a atuação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que vai ter um escritório em São Paulo, o que, segundo ele, vai ampliar os negócios no país. O Brasil espera que a próxima entrada em operação do escritório regional do NDB para as Américas, com sede em São Paulo, ajude a incrementar a carteira de financiamentos no país. Tele Brasil Notícias. Lembrando que você acompanha a nossa programação todas as sextas-feiras às 13 horas aqui na TV Cinec e também em segunda edição na terça-feira às 17 horas. Vamos agora falar então um pouquinho de negócios. Você é empresário? Um acordo assinado no dia 14 de novembro em São Paulo vai acelerar a concessão de marcas e patentes para produtos nacionais e estimular a ideia do investimento privado e sempre com inovação.
O acordo foi assinado hoje de manhã entre o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI, e a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, e contou com a participação do Ministério da Economia. O objetivo é ampliar e agilizar os pedidos de registro de propriedade intelectual no país, especialmente os da indústria. Em países como Espanha e Estados Unidos, o processo de registro de uma patente leva de 1 a 2 anos para ser concluído. Já aqui no Brasil, esse tempo é em média de 6 anos. O presidente do INPI explica que hoje essa demora se dá pelo acúmulo de pedidos atrasados e que até 2021 o Brasil chegará aos patamares internacionais. 20 mil casos solucionados em aproximadamente 3 meses de trabalho é um número que nós já podemos apresentar como resultado do novo sistema que foi implementado para resolver isso. A Embrapi é uma organização social criada pelo MEC e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que faz a ponte entre empresas e universidades para estimular a inovação na indústria. O acordo assinado hoje deve acelerar os pedidos de patente dos projetos apoiados pela Embrapi, que já somam mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em investimentos. Nós sabemos que inovação é uma atividade empresarial que exige retorno, né? E para isso você precisa registrar aquilo que você vai inovando e gerando patentes, isso precisa ser ágil. Esse acordo, ele facilita, agiliza e impulsiona a inovação no Brasil. Tele Brasil Notícias. Lembrando que o Tele Brasil Notícias ele é apresentado a todo o Brasil e também a mais de 214 países, onde você acompanha através da internet. Vamos agora falar do Rio de Janeiro, sobre saúde no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde lançou no Rio de Janeiro a primeira campanha de prevenção e controle da obesidade infantil. A recomendação inicial é cortar o açúcar da criança e também evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. A nutricionista Laís Peck é mãe do André, de 6 meses. Ele apenas consumia leite materno e agora começou a receber alimentação complementar. Frutas, legumes, comida normal, então os legumes e os tubérculos. E ele está começando a aprender os sabores, está aprendendo a tomar gosto pela coisa ainda. O aleitamento previne doenças e é o primeiro passo para evitar a obesidade infantil. Hoje, 3 em cada 10 crianças entre 5 e 9 anos, atendidas pelo Sistema Único de Saúde, estão acima do peso. 49% das crianças entre 6 a 23 meses já consumiram algum alimento ultraprocessado, como biscoitos, por exemplo. E 33% já ingeriram bebida adoçada. Durante evento internacional sobre a amamentação na cidade do Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde lançou um guia alimentar atualizado para crianças brasileiras menores de 2 anos. No momento em que se apresenta claramente uma posição com guia alimentar apontando não só o caminho correto do alimento saudável, das frutas, verduras, como apontando que ultraprocessado deve ser gradualmente retirado de qualquer cardápio de qualquer criança no nosso país. Também foi divulgada a primeira campanha nacional contra a obesidade infantil. Com o slogan Descasque Mais e Desembale Menos, a ação tem 3 pilares: promoção da alimentação adequada e saudável, mais atividade física e menos tempo de tela, ou seja, em frente à televisão, celular e videogame. Uma campanha de obesidade infantil ela é de extrema importância para a saúde no futuro, num país que vai envelhecer e que vai depender do sistema público de saúde. Tele Brasil Notícias. E veja, depois dos comerciais, muito mais informações: feminicídio, educação, saúde, mulheres e mais de 4 milhões de brasileiros que não têm banheiro em sua casa. Você sabia que o Bar do Plínio
O original está na Casa Verde? Aqui é o tradicional e premiado Bar do Plínio, o original, onde você encontra os mais saborosos peixes, tanto de água doce como do mar. Exemplo, temos tilápia, aruanã, pintado, bandejo, linguado, meca, dourado do rio e dourado do mar e o nosso famoso jato tucunaré. Muitas mais opções. E não se esqueça, todas as quartas e sábados, aquela suculenta feijoada acompanhando o joelho de porco. Venha nos visitar e saborear as delícias que o Bar do Plínio tem para você e sua família. Sem contar as cachaças de todos os estados brasileiros. Só aqui no Bar do Plínio original. Rua Bernardino Franganiello, 458, Casa Verde. Telefone 38 57 09 99. Bar do Plínio, o original e premiado. É só aqui na Casa Verde. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Lembrando que você está no Tele Brasil Notícias e você pode acompanhar de perto as nossas informações, quer na terça-feira ou então na sexta-feira, onde é apresentado a você o Tele Brasil Notícias, em horários diferenciados e também na programação da TV Cinec. Vamos agora falar de feminicídio. O ministro repudiou a tese de legítima defesa de honra em caso de feminicídio. Isso aconteceu no dia 12 de novembro. Ele rejeitou o recurso especial de um homem denunciado por matar a esposa estrangulada após uma festa. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, ele repudiou o argumento da defesa, segundo o qual a vítima teria adotado atitudes repulsivas e inclusive provocativas contra o marido, o que justificaria o reconhecimento de legítima defesa da honra e absolvição sumária do réu. Superior Tribunal de Justiça repudia tese de legítima defesa da honra em caso de feminicídio. A vítima foi assassinada pelo marido porque teria dançado com um rapaz em uma festa. O homem denunciado por matar a esposa recorreu ao STJ contra a decisão que determinou o julgamento pelo Tribunal do Júri. Ele pediu a absolvição sumária, alegando que matou a vítima porque ela o deixou abalado psicologicamente. De acordo com o processo, durante uma festa, a mulher teria dançado e conversado com um rapaz, despertando a ira do marido, que estaria alcoolizado. Ela também teria dito que queria romper o relacionamento. Em casa, o homem pegou uma corda e matou a esposa por asfixia. Aqui no STJ, ele adotou duas estratégias de defesa: a absolvição ou pelo menos a atenuação da pena, pois o crime teria sido motivado por relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima. O ministro Rogério Schietti negou os dois pedidos e repudiou os argumentos da defesa. Afirmou que surpreende, em pleno ano de 2019, a tese de legítima defesa da honra supostamente ferida pelo comportamento da vítima. O ministro lembrou que, pelo menos desde 1991, o tribunal condena esse tipo de tese como fundamento para a absolvição em casos de homicídio cometido pelo marido contra a esposa. Tele Brasil Notícias. Educação. O Ministério da Educação vai investir 118 milhões de reais para a reforma e funcionamento das escolas em tempo integral em 18 estados brasileiros.
Uma volta pela escola e você se surpreende. Pintura nova, salas limpas, troféus nos corredores. Referência em ensino público no Distrito Federal, o Centro de Ensino Médio Integrado no Gama atende hoje mais de 430 alunos. Eles estudam 10 horas por dia, de 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. E além das aulas com as matérias básicas, tem ensino técnico e atividades complementares. Tem projeto empresa, né, que é um projeto de empreendedorismo, que é muito importante, mobiliza bastante os alunos dos primeiros anos, né? Tem um projeto curtas, né, que o aluno do segundo ano tem que fazer um curta-metragem. Os alunos, num intervalo ali, depois do almoço, pode estar fazendo oficina de robótica, de pilates, capoeira, muay thai. Foi essa estrutura e a qualificação dos professores que fizeram Isabela procurar o CEMI. Abre essa oportunidade de criação de projetos. Eu criei um projeto relacionado à minha área, que eu gosto, né, que é empreendedorismo, e isso me ajuda bastante, é uma coisa que eu quero levar para o resto da minha vida. Para incentivar exemplos como esse nos estados, o governo federal lançou em 2016 o programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral. A ideia do modelo é oferecer aos estudantes uma formação que os aproxime do mercado de trabalho, da vida universitária e do caminho que querem seguir. Ao todo, 1.027 escolas já participam da iniciativa em todo o Brasil. E o MEC anunciou que vai destinar mais de 118 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a reforma e funcionamento de escolas de ensino médio em tempo integral em 18 estados. Nós também anteciparemos a primeira parcela para execução em 2020, já no próximo mês, final de novembro, começo de dezembro, que monta aproximadamente em 370 milhões de reais, para que as escolas já possam começar o ano de 2020 executando seus orçamentos de maneira a comprar todo equipamento que é necessário, buscar as melhorias que são necessárias na escola para que ela possa apresentar um ambiente agradável para os nossos alunos possam estar frequentando. Tele Brasil Notícias. Mulheres com diabetes fizeram em São Paulo um grande desfile para marcar o dia 13 de novembro. O desfile aconteceu nas estações do metrô de São Paulo e foi para reforçar a ideia principal de que é possível conviver com a diabetes e ainda ser uma pessoa feliz. A mensagem vem na véspera do Dia Mundial da Diabetes. Divas são as divabéticas, mulheres de diferentes idades que convivem com diabetes. A Carmen tem 88 anos e com muita saúde. Descobriu a doença aos 19. Eu nunca fiz do diabetes a coisa principal na minha vida, porque a gente tem várias áreas na vida, né? Trabalho, a vida social. Procurei conviver bem com o diabetes. A campanha de prevenção da doença aconteceu hoje em uma estação de metrô de São Paulo. Foi organizada pela Fabiana, que convive com diabetes desde os 13 anos. Eu tive muita dificuldade de aceitação do diagnóstico. E aí eu fui vendo que isso não era algo exclusivo a mim. O Divabética, ele veio para incentivar as pessoas a se cuidarem, a se amarem. O diabetes pode atingir homens e mulheres de todas as idades. Cerca de 14 milhões de pessoas convivem com a doença no Brasil. Mas estima-se que cerca de 7 milhões têm a doença, mas ainda não sabem. O diabetes é silencioso, por isso é importante testes de prevenção, como medir a glicemia. Às vezes a gente está ruim de saúde sem saber, então é bom de vez em quando fazer um check-up para ter a certeza que está tudo bem. O diabetes é causado pela incapacidade do organismo de produzir ou absorver a insulina, hormônio que regula a quantidade de açúcar no sangue. Se não for tratada, pode ter consequências graves. Mas nós temos que controlar a glicose no sangue, o açúcar no sangue, para evitar doença da retina, que é uma causa importante, a maurose. A maurose é perda da visão com edema de mácula, é muito sério. Evitar o acometimento renal, que causa insuficiência renal, e o paciente tem que fazer diálise e, às vezes, transplante renal. O tipo 1 é genético e pode ser identificado já nos primeiros anos de vida. Hábitos saudáveis ajudam a prevenir o tipo 2,
que atinge principalmente pessoas sedentárias, obesas e com idades a partir dos 45 anos. Quando você coloca os bons hábitos no seu dia a dia, isso vira uma rotina, fica muito fácil de você conviver bem com o diabetes, sabe? Deixa de ser um peso. Então é uma coisa possível. Tele Brasil Notícias. Vamos agora no Tele Brasil Notícias falar de saneamento básico. Isso porque, aqui no Brasil, mais de 4 milhões de brasileiros realmente não têm acesso a banheiros. Essa é a verdade. Um reflexo disso é a falta de saneamento básico em todo o Brasil. Para discutir o assunto, foi realizado aqui no país uma conferência internacional que falou a respeito dos desafios de se oferecer água e esgoto para todos no país. A maior região metropolitana do país enfrenta um problema antigo, a falta de saneamento básico. Na Grande São Paulo, 10% da população não tem coleta de esgoto. Há 6 anos, o Williams mora nesta comunidade, na zona oeste de São Paulo. Difícil, muito difícil. Doenças, né? A gente vive meio ratos, não é fácil. Quando chove, o que acontece? Alaga tudo. Tem casas que cobrem, ficam cobertas pela água. Pelo esgoto, né? Na verdade, pelo esgoto. Metade da população do país vive sem coleta de esgoto. São 100 milhões de pessoas. Uma situação que afeta todo o Brasil, principalmente as regiões norte e nordeste. O Brasil cresceu muito, principalmente as áreas metropolitanas, as áreas urbanas, no período em que o país menos investiu, décadas de 80 e 90, praticamente a gente não investiu nada em saneamento. Hoje a gente corre atrás de uma infraestrutura que deixou de ser construída no momento adequado. Mais de 4 milhões de brasileiros não têm acesso a um banheiro, número que chega a 1 bilhão em todo o mundo. O dado é da Organização Mundial da Saúde. Para discutir a universalização do saneamento básico, acontece até amanhã em São Paulo esta conferência internacional, considerado o maior encontro de saneamento do mundo. Segundo especialistas, o Brasil precisa investir 21 bilhões de reais por ano nesse setor. Mas em 2017, data do último levantamento, foram investidos 10 bilhões. A principal aposta do governo é o marco regulatório do saneamento básico, que prevê que até 2033 o país atinja 90% de abastecimento de água, 93% de coleta de esgoto e 92% de esgoto tratado. Um investimento de 257 bilhões de reais, principalmente a partir da iniciativa privada. A gente acredita que com a aprovação já haja uma sinalização muito positiva para o mercado, uma sinalização positiva para as empresas, que há uma preocupação concreta e real do governo para abrir, para viabilizar e melhorar o mercado. Então acho que isso já vai dar um fôlego para novos investimentos. Tele Brasil Notícias. Lembrando que você também participa do Tele Brasil Notícias através do nosso Facebook, Tele Brasil Notícias, onde você pode dar a sua opinião, curtir ali informações, reportagens ou até mesmo a nossa própria exibição do jornal que fica disponibilizado também ali para você. E mais ainda, veja a seguir, depois de nossos comerciais, assunto da Justiça em debate, questão, policiais militares que recebem homenagem e a segunda etapa da campanha nacional da vacinação do sarampo. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio.
Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Questão do sangue será decidida pelo Supremo Tribunal Federal nas próximas semanas, se as testemunhas de Jeová têm o direito de submeter a procedimentos médicos sem transfusão de sangue. A Justiça entende que quando há risco de morte para o paciente, o hospital pode se recusar a quem não aceita a transfusão de sangue. Neste caso, que está no Supremo, decisões anteriores foram favoráveis ao hospital, por não haver certeza de morte no procedimento do caso para o paciente. O que quer que for decidido vai valer para os outros casos também em todo o Brasil. O movimento religioso cristão Testemunhas de Jeová surgiu nos Estados Unidos por volta de 1870. Para eles, a recusa terapêutica da transfusão de sangue tem fundamentos na própria Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, há um mandamento do que é chamado o primeiro concílio cristão. E um desses mandamentos foi de se abster do sangue. Primordialmente essa é a decisão, mas não é o único motivo que nós temos para recusar uma transfusão de sangue de outra pessoa. Se recusar a receber transfusão de sangue em nome do direito à liberdade de crença, ainda que haja riscos à saúde, vai de encontro ao direito à vida? Esse é um dos questionamentos que os 11 ministros do Supremo terão que responder. É muito importante que a gente esclareça esse debate, para que as pessoas, o próprio sistema de justiça e as pessoas em geral, não julguem os testemunhos de Jeová como alguém que está cometendo um suicídio. E não só no nível do julgamento moral, mas o próprio Conselho Federal de Medicina, né? E o medo da corporação médica, e um medo que faz sentido, né, já que o tema não está esclarecido no Brasil, de serem responsabilizados criminalmente pelo crime de auxílio ao suicídio. Né? Isso não é um suicídio. Essa é uma opção livre, fundamentada, né, constitucionalmente assegurada, porque a liberdade religiosa é um direito fundamental. O relator da ação no Supremo é o ministro Gilmar Mendes. A decisão da Corte, quando vier, valerá para os demais casos semelhantes. O Conselho Federal de Medicina já reconhece o direito do paciente à recusa terapêutica. Uma resolução editada este ano estabelece que o médico deve atender à vontade do paciente maior de idade e lúcido e deve informar sobre os riscos e consequências da recusa. O CFM, quando ele regulamenta qualquer atividade no âmbito da medicina, ele faz isso no âmbito do próprio CFM. Então, a resolução, ela visa a tranquilizar o médico, no caso das recusas terapêuticas, em relação a ilícitos éticos, né? A gente aqui não envereda no campo civil ou no campo penal, que aí é a cargo da própria justiça, mas sim tranquilizar o médico que eticamente é possível ele sim se recusar, ele anuir com a recusa terapêutica do paciente, de forma a garantir que a autonomia dele seja preservada. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora da nossa valorosa Polícia Militar. O Datena tem comentado, inclusive, que o aumento que deram para eles foi de R$ 270. É uma classe que dá a sua vida em prol da segurança da população e que nem sempre tem ou equipamento ou reconhecimento. Mas, nesse caso, policiais foram homenageados na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. O ato solene aconteceu no Auditório Franco Montoro e reuniu todos os policiais civis e militares da Assembleia Legislativa de São Paulo. O evento foi uma forma de agradecimento pela valorização dos policiais das assessorias policiais civil e militar da Casa. Tenho que agradecer, né, ao nosso presidente, Dalcoe Macris, né, por esse reconhecimento, por essa valorização do policial civil, né, da polícia policial, da família policial, tanto civil como militar, né? Isso ele está de parabéns. Sensacional, né? É um trabalho do presidente da Lesp, né? A iniciativa dele
E a gente fica muito lisonjeado, né, com esse reconhecimento e a gratidão, né? A gratidão vai ser eterna. Durante o ato solene, o presidente Cauê Macris assinou a promulgação do projeto de lei complementar que reclassifica a gratificação da Força Policial aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Governar é escolher prioridades, né? Nós sempre tomamos, desde o início da nossa gestão, da primeira gestão como presidente da Assembleia, uma ação efetiva de combate aos gastos excessivos, onde não precisava. Conseguimos fazer um reequilíbrio nas contas do Poder Legislativo, nunca pedimos suplementação ao Poder Executivo. O ano passado nos sobrou 106 milhões de reais no caixa, onde a gente acabou devolvendo para investimentos em saúde, educação, para o Poder Público. E esse ano, a nossa ação, além de modernização e melhoria no serviço prestado do Poder Legislativo, de investimentos, também a valorização dos guardiões da democracia, como eu chamei os nossos policiais civis e militares aqui da Assembleia. Eles dão a oportunidade e a garantia para que os eleitos pelo povo, independente da sua bandeira ou corrente política ou partidária, tenham o direito a se expressar, a falar, a defender os interesses da nossa sociedade. Então a gente não tem como deixar de valorizar esses policiais e principalmente aquele policial que ganha menos, né? O aumento da gratificação ele se deu principalmente aos policiais de mais baixa patente do que as altas patentes. Reconhecimento da mesa diretora, equiparação das gratificações e ressaltado o importante trabalho que eles prestam aqui na Assembleia Legislativa, né? Um trabalho que todas as vezes de diálogo, de transparência e tem atendido todas as demandas que a gente tem precisado, mesmo nos momentos difíceis, né? Então, eles merecem, são merecedores disso e espero que eles continuem prestando esse bom serviço aqui para a Assembleia Legislativa, recebendo a população, os movimentos sociais. Tele Brasil Notícias. E novamente no Tele Brasil Notícias, vamos falar de você que tem o celular. Esse ano você fez o seu recadastramento, mas a partir do ano que vem a coisa muda. Usuários de celulares pré-pagos terão que mandar selfies para a operadora, provando que ele é o dono da linha. Isso, e será feito por um aplicativo que inclusive está em desenvolvimento. O procedimento é exigido pela Anatel para evitar fraudes e celulares ativos sem registro aqui no Brasil. No aplicativo, o usuário terá que digitar inclusive ali documentos como RG, CPF, comprovante de residência e enviar a foto do rosto, não é qualquer foto. E de acordo com a Tele Brasil, Associação das Empresas de Telefonia, o aplicativo, como eu disse, está em desenvolvimento e será um só para os consumidores de todas as operadoras e todos os tipos. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias com muito mais informações. A notícia sempre na medida certa para você. A segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo começou na segunda-feira passada. O público-alvo agora são pessoas nas idades entre 20 e 29 anos. Essa faixa etária, foco da segunda fase, é considerada a mais difícil de ser alcançada em campanhas de vacinação e é a que mais acumula número de casos confirmados de sarampo. Nos últimos 90 dias, foram identificados 1.729 casos da doença em pessoas de 20 a 29 anos. A meta do Ministério da Saúde é vacinar mais de 13 milhões e meio de jovens adultos. O governo também já programa novas campanhas no ano que vem para alcançar as faixas etárias de 30 a 59 anos e de 5 a 19 anos. Tele Brasil Notícias. Eu quero também registrar aqui no Tele Brasil Notícias o agradecimento à sua audiência e a você, empresário, que tem acreditado na nossa proposta jornalística e investido o seu estabelecimento ou a sua marca, como no caso do Guimarães, em Opalhão, ali no Brás, que oferece tudo aquilo que você necessita em matéria de Vime, Junco, enfim.
presentes de Natal também você encontra lá. E mais ainda, a rua é Oiapoque 89. E também quero registrar aqui que você pode saborear uma deliciosa feijoada bem diferente do dia a dia lá no Bar do Plínio, é lá na Casa Verde. Mas lá você encontra também todo tipo de peixes e mais ainda, além do peixe delicioso, cachaças de todos os estados. Leve a sua família, dê um pulo até lá. Inclusive, eles estão localizados no seguinte endereço: Rua Bernardino Franganiello, e o número é 458 na Casa Verde. Bar do Plínio Original. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. E agora no Tele Brasil Notícias, vamos falar um pouquinho dos brechós. Brechós, que a gente conhece com a loja com um monte de coisas amontoadas, estão mudando em todo o Brasil. Milhares de pessoas oferecem produtos em lojas que nem de longe lembra aqueles antigos espaços bagunçados, como falamos, de outros tempos. Além da organização, esse tipo de comércio hoje em dia dita moda e é inclusive referência de sustentabilidade para jovens e adultos. O armário da Dulce é um paraíso para quem gosta de moda. Esse casaquinho, por exemplo, é da grife francesa Chanel. A maioria das roupas foi adquirida em brechós, inclusive peças de marcas caras. Hoje eu procuro muito mais uma roupa que vai durar muito tempo e que ao mesmo tempo esteja em sintonia com a minha personalidade. Não porque está na moda, mas sim porque cai bem em mim. Fernanda também é apaixonada por brechós, mas nem sempre foi assim. Alguns anos atrás, ela tinha um certo preconceito. Eu acho que mudou muito, né, o conceito do brasileiro com relação a brechó. Antigamente era aquele conceito de tudo mofado, tudo feio. Hoje em dia não, imagina, é uma loja até mais bonita que muitas outras, né? O segmento está tão em alta que alguns brechós já estão vendendo pela internet e até virando franquias. É o caso do negócio da Ciomara. Ela calcula que até o meio do ano que vem serão 5 lojas franqueadas. Enquanto isso, o brechó conta com uma rede de sacoleiras de luxo. Formatamos uma micro franquia, que é um brechó bag, que nada mais é que uma bag, que é uma mala com o nosso nome. A pessoa vira uma microempreendedora. É para dar oportunidade mesmo. Tenho conversado com mais de 200 pessoas, Brasil afora. Estou muito feliz com isso. Hoje, os preços mais baixos não são o único chamariz das lojas de roupa usada. A questão da sustentabilidade também tem atraído o público. A geração mais nova tem geração que só compra de brechó. É muito engraçado isso. E daí eles estão trazendo os pais. Então você vê que é uma mão... Essa história de brechó, eu falo que é uma via de mão única. Só vai. Tele Brasil Notícias. E veja a seguir no Tele Brasil Notícias, Polícia em Ação. Você sabia que o Bar do Plínio, o original, está na Casa Verde? Aqui é o tradicional e premiado Bar do Plínio, o original, onde você encontra os mais saborosos peixes, tanto de água doce como do mar. Exemplo, temos tilápia, aruanã, pintado, bandejo, linguado, meca, dourado do rio e dourado do mar e o nosso famoso jato tucunaré. Muitas mais opções. E não se esqueça, todas as quartas e sábados, aquela suculenta feijoada acompanhando o joelho de porco. Venha nos visitar e saborear as delícias que o Bar do Plínio tem para você e sua família. Sem contar as cachaças de todos os estados brasileiros. Só aqui no Bar do Plínio original. Rua Bernardino Franganiello, 458, Casa Verde. Telefone 38 57 09 99. Bar do Plínio, o original e premiado. É só aqui na Casa Verde. E está no ar a partir de agora no Tele Brasil Notícias, Polícia em Ação. Começamos falando das estradas e dos feriados prolongados. Tivemos agora o feriado último,
15 de novembro, proclamação da República. 75 pessoas morreram em acidentes na rodovia durante este período de feriado prolongado. A informação é dos nossos valorosos policiais da Polícia Rodoviária Federal, que desde a última quarta-feira da semana anterior, dia 14, estavam reforçando ali o policiamento pelas estradas em todo o país. Mas observe bem, segundo o balanço geral, em todo o Brasil, 863 acidentes foram registrados e resultou em mais de 1.040 feridos. A maior parte causada por ultrapassagens indevidas, em locais proibidos ou feitos de forma forçada. Também o excesso de velocidade conta muito. Para se ter uma ideia, durante o feriadão, a Polícia Rodoviária Federal flagrou mais de 6.200 veículos realizando ultrapassagens indevidas. E nem todas as ultrapassagens são realmente ultrapassagens, acabam em acidentes com mortes. Ainda 147 condutores foram presos, acredite se quiser, por estarem dirigindo alcoolizados. E outros 238 foram autuados por estarem com aquele aparelhinho, o celular, ao volante. Isso é só o resumo inicial das estradas. Mas a semana que passou nós tivemos outro acidente bastante grave. Esse, inclusive, nós temos as imagens dele. Caminhão-tanque tomba e provoca explosão em rodovia. A estrada estava movimentada no horário do acidente. Às 11h01 da manhã, aparece um caminhão descendo a serra. 6 segundos depois, o segundo caminhão carregado de combustível. Repare que ele faz a curva ultrapassando a faixa de rolamento. Em seguida, tomba na pista e empurra um carro de passageiros que seguia à frente. O motorista bate no guarda-reio. Por pouco, não cai na serra de Caraguatatuba. Os outros veículos conseguem parar e um dos motoristas desce para prestar socorro ao caminhoneiro. Veja no canto esquerdo do vídeo que o combustível começa a jorrar na pista. Depois, o caminhão explode. Durante 2 horas, a rodovia ficou totalmente interditada. Como a pista é simples, até o final da tarde, o tráfego fluiu usando só um dos sentidos. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, no quadro Polícia em Ação. Inclusive, eu quero agradecer desde já ao Departamento de Comunicação Social do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária e ao Cabo Gleidson, que sempre nos envia informações do que está acontecendo nas rodovias aqui em São Paulo, atuada aí pelo 1º Batalhão. Bom, no relato que ele nos enviou, a informação é que a equipe realizava o patrulhamento da pista marginal norte da rodovia Anchieta. E de longe avistaram 2 indivíduos em uma motocicleta Honda CB 250, com caracteres inclusive alterados com fita adesivas. E o que eles estavam fazendo? Abordando outra moto Honda CB 600. Sendo que, de imediato, aquela viatura que percebeu a situação foi até o local. E um dos indivíduos, ao perceber, se evadiu, fugiu do local, conseguiu fugir com a motocicleta da vítima, segundo as informações ali, no sentido do bairro do Sacomã. E o outro indivíduo acabou sendo abordado por esta equipe, que inclusive, na abordagem, do indivíduo, encontraram o quê? Ele estava portando uma arma de fogo. Posteriormente, a própria vítima informou à polícia rodoviária que a moto possuía um rastreador. E o rastreador da moto, ali, mostrava que estava sinalizando a localização ali próximo na Via Anchieta, na área urbana. Imediatamente os policiais, a equipe ali, se deslocou até o logradouro, onde se deparou com infrator da lei acidentado com um veículo roubado. Isso mesmo. Diante dos fatos,
ambos os indivíduos ficaram presos à disposição da própria justiça. E olha, maiores detalhes você tem, através de outras informações, aqui dentro do próprio Telebrasil Notícias, ou mesmo nos comunicados feitos pela Polícia Militar de São Paulo e também através de outros órgãos de comunicação da polícia. Nós agradecemos desde já a você que tem acompanhado o quadro Polícia em Ação. E reverenciamos a todos os policiais, comandantes ou não comandantes, aqueles que atuam dentro e procuram manter a segurança aqui em São Paulo ou em outros locais. Segurança essa que, infelizmente, tem batalhado dia a dia, onde policiais valorosos têm perdido a sua vida em função do combate ao crime, que cada dia parece que cresce mais e tem até, em alguns aspectos, se diferenciado através dos benefícios legais. Fica aqui a nossa marca em luta para o retorno da dignidade brasileira através de uma polícia bem equipada e de uma polícia ativa e seguindo os parâmetros legais para colocar de fim de vez a criminalidade na cadeia ou nos tons e lugares certos. Porque consertar o mundo, nenhum de nós seremos jamais capazes. Estamos apresentando Telebrasil Notícias. E este foi o Telebrasil de hoje, que agradece sempre a você que prestigia-nos com a sua audiência e, acima de tudo, a nossa equipe de trabalho, que envolve diretores, cameramans, aqueles que estão por detrás das câmeras, realizando um jornalismo através da internet, mas com credibilidade e bastante razoabilidade. Resta nos dizer: até a próxima semana, mas fique em paz, acompanhe-nos, porque a TV Cinec tem 24 horas diferenciada com muito mais programação para você.